Meus amigos, meus irmãos, bem-vindos a mais um encontro do nosso estudo da série psicológica Joana de Ângeles. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, hoje com a Marlúcia e a Adriana, para trabalhar o capítulo 11, Consciência e Evolução. Então, para quem vem nos acompanhando, no encontro anterior a gente teve como tema reencarnação e consciência, onde foi um tema bastante interessante sobre essa relação intrínseca da reencarnação e da consciência, da importância, né, de como a consciência é importante no processo reencarnatório e vice-versa. E dando continuidade, né, ao capítulo 10, hoje no capítulo 11, então, consciência e evolução, já que a evolução é uma lei e a gente depende da reencarnação nessa caminhada evolutiva. E Joana, então, propõe agora no capítulo 11 focar nesse tema consciência e evolução. E uma das questões que ela começa, que ela inicia o capítulo, é justamente que o despertar da consciência faculta a responsabilidade diante dos atos. Então, se a reencarnação é um produto do que a gente fez e está ligado também à nossa ação no mundo, a evolução, de uma certa maneira, é a extensão disso, envolvendo a responsabilidade nossa diante da vida. E aí ela começa, a partir disso, tecer alguns elementos sobre essa temática. Então, eu queria já abrir para vocês, Marlúcia, Adriana, começar a pensar a partir disso essa proposta do capítulo 11 que a benfeitora nos propõe. Olá, é uma alegria estarmos aqui, discutindo um tema tão rico, tão profundo. E antes, né, gostaria de fazer assim, uma pequena introdução ao tema, porque ela vai trabalhar bem essa questão do âmbito espiritual, moral, quanto que esse despertar da consciência vai facultando essa consciência, tanto da reencarnação, como nós vimos no capítulo passado, quanto agora do próprio processo evolutivo. E aí eu quis, assim, para poder pensar um pouco mais, olhando pelo viés da matéria, trazer que a gente tem duas grandes teorias de evolução, né? Olhando pelo viés material, que seria o criacionismo, que seria aquela doutrina que as pessoas acreditam que tudo que existe foi criado por um Deus, e da lei de Darwin, né? Que seria a da evolução das espécies, que tem Lamarck e Darwin como esses dois ícones, que vai mostrando que os seres evoluem, né? Até chegar no estágio que nós estamos hoje. E a doutrina espírita, o espiritismo, né, os espíritos, eles unem essas duas grandes ideias e vai nos colocar, né, que nós fomos, lá na pergunta 115 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós somos criados por Deus simples e ignorantes, e a partir daí nós vamos evoluindo e vamos passando por todos os reinos da natureza. Então, aqui ela vai fazer toda uma construção do quanto essa evolução, que se nós pensarmos, ela também é uma das potências da alma, e se nós olharmos nesse capítulo, ela vai puxando essas potências da alma que o Leon Denis trabalha, como atributos dessa consciência que vai fazendo com que o processo evolutivo vai se tornando mais claro a partir desse momento em que a consciência vai se ampliando. Então, é uma provocação inicial, né, para que a gente possa olhar para essa questão e com esse aprofundamento tão grandioso que a Joana vai colocando nesse capítulo. E, Marluce, o que você viu de bonito aí nesse capítulo para a gente ver? Pois tu tirou as palavras da minha boca. E eu quero compartilhar com vocês que eu achei lindo esse capítulo, porque justamente a sensação que a Joana me passou é que ela fala desses códigos divinos que vão sendo despertados em nós a partir de uma perspectiva tão bonita, a ponto dela chamar assim, né, que nós somos luz avançando para a grande luz. Então, aqui nesse capítulo, ao mesmo tempo que ela nos traz que à medida que a gente vai tendo consciência, a gente vai podendo ter essa habilidade de nos comprometer com a nossa evolução, que é essa responsabilidade que ela está dizendo,
a gente vai também despertando aquilo de divino que está dentro de nós, né? E é essa consciência desse divino em nós que vai nos impulsionando, né? Então, quando a gente está inconsciente, então a evolução vai acontecendo, a nossa revelia, mas à medida que a gente vai tomando essa consciência, a gente vai podendo, então, escolher, a gente vai poder se responsabilizar, né? E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai adquirindo essas experiências que ela vai dizendo, né? E ao mesmo tempo nós vamos descobrindo essas leis que já jazem dentro de nós. Então, eu fui profundamente tocada por esse capítulo aqui da Joana. É interessante que realmente há uma relação direta do conceito de consciência com o conceito de evolução. Porque o espírito, ele é esse lampejo de consciência, né, que surge, e essa relação da consciência com a luz, que a Adriana colocava a questão da luz, né, uma luz que colocava a questão da luz, né, que a gente vai ao encontro da luz, sendo uma luzinha em direção à luz plena, né? E é interessante essa questão porque uma das questões que realmente justifica a ideia de espírito é a ideia de consciência. Porque se o espírito ele pode pensar e tem liberdade, né? Se existe um ser que tem liberdade e pensa, então isso está ligado à noção de espírito, né? Porque a matéria não pensa e nem tem liberdade, né? Então, quando se atinge essa condição de espírito, esse princípio espiritual, como diz ali a Joana, né? O espírito é criado simples e ignorante. E aí vai esse movimento de estímulos, de movimentos que vão mobilizando forças até que esse espírito desperta, né? Esse princípio espiritual desperta e começa a ter consciência, né? Consciência com a responsabilidade que ele adquire naturalmente desse novo lugar, né, como espírito. Então, a evolução e consciência andam muito juntas. E se luz é um símbolo da consciência, a consciência plena é a iluminação plena também do espírito. Então a gente é essa luz da consciência que vai se engrandecendo rumo à plenitude da nossa essência, que já é divina, como estão colocando aqui, né? Então, é um capítulo onde consciência e evolução realmente andam junto. Quando a gente fala em consciência aqui, então, para mim, não é a consciência cognitiva, não é a consciência reflexiva, é a consciência enquanto espírito mesmo, né? Esse ser que é inteligente e que consegue discernir, que tem consciência de si mesmo e da realidade e consegue, então, começar a dialogar com a vida e fazer a sua caminhada evolutiva. Então, para mim, consciência aqui já toma essa dimensão do capítulo 11. E é interessante que aqui, logo no segundo parágrafo, ela já faz um convite para nós, né? Que ela fala que esse ser, esse espírito é criado simples e ignorante, e a nossa fatalidade é a perfeição. Então, não tem jeito. É a única fatalidade nossa é atingir a perfeição. Só que aqui ela vai dizer uma coisa interessante. A rapidez ou essa demora nesse processo, que tudo é processo, passo a passo, né? Tudo é um caminho. Eu posso, pela minha liberdade, pelo meu livre-arbítrio que ela vai trabalhar aqui, pela minha vontade, então ela vai trazer mais duas dessas potências da alma, que é a liberdade e o livre-arbítrio, e a própria consciência é uma delas. A gente pode se demorar nesse processo ou a gente pode ampliar. Então, toda a série psicológica é um convite para que a gente saia desse movimento de estagnação e ativar essas potências da alma, que é a vontade. Então, ela pode, pela sua vontade, antecipar esse processo
e aqui ela vai estar explicando, né? Que no próprio livro, nessa questão 111 de que Kardec coloca que a vontade é o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais exercitada. Então, o próprio Kardec já nos coloca que o exercício da vontade tem que ser feito com consciência. Nós temos que ter consciência que isso é um exercício a comando dessas possibilidades que podem se dilatar, que vai antecipar essa evolução. Então, olha que lindo esse convite de que a gente possa, por meio do exercício, treinar e desenvolver a nossa própria evolução, acelerar o processo. É como o cadinho do alquimista, né, que ele ergue o fogo e ele vai fazendo com que essa mistura possa ser, então, transformada e acelerada. É interessante, Adri, que antes tu mencionaste a pergunta 115, e aqui eu fiquei pensando, né, então, a gente vai reencarnando, vai adquirindo essas experiências aqui que nos fazem discernir aquilo que deve, que não deve, né? Eu me lembrei de Paulo, né? Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Então, eu já começo a discernir. Mas lá, os espíritos dizem também que quem aceita de uma forma mais submissa essas provas, né? Chegam mais depressa às metas. Então, é interessante essa, que depois ela vai colocar mais no final aqui, né? Essa questão da vontade, da gente querer aceitar, da gente querer compreender, de ter esse esforço do espírito, mas, ao mesmo tempo, essa submissão no sentido espiritual mesmo, né? De entender que tem uma força maior que rege isso, e que a gente só vai conseguir ser cada vez mais submissa à medida que a gente vai entendendo. Então, parece ser um caminho, não sei se um paradoxal, mas interessante esse, né? Em que eu imprimo pela minha vontade, mas ao mesmo tempo eu também preciso me submeter a coisas, né? E assim a evolução vai acontecendo. Não sei como é que vocês entendem isso. Para mim isso é claro, né, Marluce? Porque de uma certa maneira essa submissão é tu encarar a vida, né? Tu aceitar a vida, que o que a Adriana também estava trazendo, né? De uma certa essa disposição. Se fosse traduzir esses elementos todos que vocês estão trazendo, né? O livre-arbítrio, a vontade, a Adriana fala da vontade, a vontade realmente é um ato deliberado do espírito, né? Então, mesmo que inconsciente, mesmo que o ego não participa diretamente de uma resposta, de uma atitude frente à vida, o espírito, enquanto essência, ele está fazendo escolhas, né? A gente sabe disso. Então, para mim, essas questões todas de submissão, vontade, livre-arbítrio, tem a ver, se eu fosse traduzir isso psicologicamente, eu trazer como sinceridade, determinação e coragem. Então, o que parece que essa consciência que Joana propõe aqui da nossa condição espiritual, enquanto anseio e busca evolutiva, é a gente ser sincero com a gente. Quer dizer, não tem como eu caminhar de maneira favorável, mais rápida, se eu não for sincero comigo, reconhecer a minha realidade e os elementos que envolvem a minha vida. Então, para mim, a sinceridade é um ato de despertamento do meu ser, né? Aonde, de uma certa maneira, eu tenho isso que já falou nos outros capítulos, uma certa lucidez e condições de me reconhecer na minha totalidade. E aí eu posso empreender, né? Aí eu tenho que me determinar, ou seja, usar minha vontade, esse querer, né? E ter a coragem, e essa coragem é essa submissão aí, né? De assumir, né? O que a vida coloca e aceitar, né? De peito aberto as experiências que são necessárias para a minha caminhada. E aí a gente começa a construir aquilo que chama de espiritualidade. Para mim, a espiritualidade nada mais é justamente do desvelar dos meus valores divinos e essa consciência crística, né, cósmica, que a gente vai, aos poucos, adquirindo nessa trajetória evolutiva.
E aqui vai entrando a questão da responsabilidade. Quando ela fala, né, que desse modo torna-se responsável pelo seu destino, que está a construir e a modificar por meio das decisões e atitudes que se permitem. Então, vejam, nós somos realmente o arquiteto do nosso destino e somos responsáveis, né? Temos a liberdade de escolher na construção, na modificação, no direcionamento desse processo evolutivo. Então, a evolução está nas nossas mãos, como esse artífice que pode antecipar o tempo, diminuir o tempo, mas ele que vai construir por meio da responsabilidade dos seus atos. Então, mesmo nas pequenas coisas, ele olhar e sim, eu fiz tal coisa, sim, eu assumo, ou não, eu, né, fui relapso, não vi, deixei para trás, e agora olha a reação do não fazer, porque o fazer tem uma reação e o não fazer também. Então, o quanto nós somos arquitetos desse nosso processo de evolução. Por isso que é muito... ler esses capítulos da Joana, muita gente já diz assim no nosso grupo de estudo, eu comecei a ler, eu parei, porque depois eu não tinha mais como falar que eu não sabia, né? Eu acho interessante isso que tu está trazendo, Adri, né, da responsabilidade, assim, da gente entender isso, porque eu só posso ser responsável por aquilo que eu tô sendo honesto ali, que eu estou entendendo, né, que é isso que o Gelson estava trazendo. E a vida, através das experiências, ela vai nos dando oportunidade, assim, da gente ir revendo, né, formas. Então, eu fiquei pensando, né, por exemplo, eu posso ter uma ideia na minha vida, assim, de que, eu não dou conta de resolver determinado problema. Aí vem uma experiência que, se eu aceito essa experiência, né, eu vou descobrir em mim potencialidades que eu nem sabia que eu tinha. Né? Mas eu preciso estar consciente disso. E daí eu vou poder me responsabilizar e dizer, não, olha só, não é bem como você pensava. Tem outras possibilidades de fazer. Ou ao contrário, né? Uma pessoa que se acha invencível, que pode resolver tudo, né? E daqui a pouco vem a vida, como a gente diz, puxa o tapete e ela tem que rever a forma. Então, esse ser responsável, realmente, para a gente ser responsável, acho que a gente tem que estar muito atento a nós mesmos, né? A gente não pode ficar vivendo no piloto automático, né? E realmente aceitar essa proposta, que é toda a proposta da benfeitora, né? De se olhar, né? De estar presente, assim, realmente na vida. Pois é bem importante essa questão da responsabilidade, que justamente consciência e responsabilidade andam juntas. Então, em vários momentos, a Joana vai trazer essa questão da responsabilidade. Né? Aqui no início, ela traz no capítulo, em outros momentos, porque a responsabilidade envolve justamente esse espírito acordado, né? Que já saiu da dimensão do sono, da inconsciência, e de uma certa maneira, essa responsabilidade, para mim, é fruto justamente dessa força evolutiva que nos impele para essa relação amorosa e de valor que Deus nos reconhece. Né? Porque há um impulso, né? Até no próprio instinto, quando Jung fala que no instinto há uma força em direção à espiritualização né, do movimento. Essa espiritualização que está ali no espírito, que sai também da faixa instintiva para um florescer de novas potencialidades, né? Isso só pode acontecer se eu começar realmente me ocupar dessa confirmação do que eu sou. Então, Joana vai falar dessa autoafirmação, dessa confirmação, e isso não tem como acontecer sem responsabilidade, porque daí eu não me aproprio de mim mesmo. Eu vou sendo atravessado por forças, posso até ser que a vida me impõe algumas coisas, e isso pode gerar um pouco de algum grau de experiência, mas conhecimento não quer dizer evolução.
E experiência pode ser acúmulo de elementos na minha vida, mas não quer dizer que eu também em evolução, porque posso ter muita experiência e usar os recursos para o mal ainda. Quando a gente fala em evolução, a gente está falando não em progresso, mas e acúmulo de elementos. A gente está falando numa capacidade do espírito se engrandecer enquanto valores, enquanto sentimentos e assim por diante. E aí não tem como separar, me parece, realmente isso da ideia de responsabilidade. Evolução enquanto compreensão dessas leis que regem o universo, né? Desse código divino que ela está dizendo, que está em germe em nós, né? Isso é interessante. Não, é que daí ela começa daí a entrar nessa questão, né? Que o bem é o nosso destino, né? É o nosso guia ali, né? E o bem se constitui de tudo aquilo que é conforme as leis de Deus, né? Que são naturais, vigentes em toda parte, né? Então, eu acho que isso aqui é importantíssimo que ela está trazendo. E o bonito disso, que aí ela traz o oposto, né? Que é esse par de opostos, que quando aí ela fala que o mal é tudo que o mal é o que é contrário a essa lei do progresso, né? Então aí quando se tem essa ideia de uma imagem, de um ser que tem todo esse mal nele, então ela desconstrói toda essa parte mitológica mesmo, né? De um bem e um mal totalmente definido e coloca nas nossas mãos, inclusive, a possibilidade de optar, de escolher o bem ou permanecer contrário às leis do progresso, que é ficar ainda preso nesse instinto, preso nessas coisas que vai nos retendo indefinidamente nessa condição e o progresso vai ficando estagnado, eu vou ficando parado no meio desse processo e não permito que o progresso se faça, né? que a evolução se dê. Interessante que, em outro momento, ela traz o conceito de bem e de mal, e ela diz que o bem é tudo aquilo que promove a vida, engrandece a vida, joga em favor da vida. E o mal é tudo aquilo que se opõe à vida, que atrapalha, que aniquila a vida. Então, é interessante porque as leis divinas, né, são justamente essa promoção da vida plena. Então, realmente, o mal é um impeditivo, né, desse meu progresso. Ou, de uma certa maneira, é um movimento que me limita, ou limita o outro, e consequentemente me limita também, porque uma coisa não está separada da outra, a gente não está separado do todo. Então, com certeza, que esse bem é quando a gente começa a compreender, como o Maurício falou, a lei divina, né? E nessa compreensão a gente consegue assimilar e aproveitar as possibilidades em favor dessa evolução. Então, e aí, claro, junto com isso, a nossa consciência se expande, né? Se expande, se enriquece, e a gente vai aprofundando e conquistando esse reino de Deus que habita dentro de cada um de nós. E a partir daí ela convida, né, que é necessário envidar esforços e romper os elos com a retaguarda, avançando nas experiências iluminativas, a princípio com essa dificuldade que a gente vai tendo, problemas de várias maneiras, né, face a essa viciação instalada, que aquilo atavicamente a gente fica presa no instinto, presa na posse, na ideia de poder, nessas ilusões do ego, e aí, a princípio, com essa dificuldade, para depois. Então, ela fala, ok, no início é assim mesmo, mas continua, persevera, e depois a gente pode acelerar esses mecanismos do desenvolvimento por força mesmo do prazer e alegria fluidos. Então, aquilo que no início é tão difícil, é tão lento, é tão moroso, eu tenho que fazer todo um esforço, a partir de um determinado momento vai ficando mais leve e vai trazendo uma sensação de alegria, alegria por um dever cumprido, um prazer de poder já até de sentir que a coisa, puxa, antigamente era tão difícil e olha, agora eu já consigo fazer. Então, ela mostra, né? Então, é como
uma mãe cuidadosa, zelosa, que vai nos mostrando caminhos, meios e nos encorajando, né? E sempre a dar o primeiro passo. O primeiro passo, pela lei de liberdade, é nosso. Nós temos que dar o primeiro passo. A espiritualidade, eu sempre coloco a imagem de um professor, né? A gente está lá fazendo uma prova e nós, como professores, vê o aluno errando, mas na hora da prova a gente tem que acompanhar, nós não podemos dizer nada, ele está fazendo a prova. Aí depois, sim, eu retomo aquela questão, eu mostro onde ele errou. E a espiritualidade faz isso com a gente. Então, a liberdade está em poder dar esse primeiro passo. Aí a espiritualidade também nos ajuda. Eu achei muito interessante a Arte também, ela dizer, né, que uma das coisas que impulsionam é essa força, né, mesmo do prazer e da alegria, né, porque num outro momento a Joana fala como é importante na nossa existência o senso de humor, como é importante a gente aceitar as coisas que vêm e ter essa disposição, né, de não se deixar abater, porque aqui ela fala que a gente precisa realmente fazer um esforço, né, e fazer um esforço, às vezes, é isso, é não deixar a gente sucumbir a uma experiência muito, às vezes, traumática, difícil, né? Ficar preso ali numa forma, às vezes, até de mágoas, de incompreensões, e não conseguir seguir adiante, né? Então, essa questão do que nos move, eu acho interessante, porque a questão toda aqui é a gente não ficar estagnado, né? É a gente não ficar paralisado, mas deixar e permitir que a vida vá seguindo seus fluxos, a gente está participando da vida realmente, né, tentando encontrar um significado nisso, né, porque daí, né, Gelson, eu acho que a experiência pode ser transformadora quando eu consigo achar um sentido para aquilo, né? E entender que isso, né, Marluce, não se faz com ansiedade, nem com uma exigência rígida, imposta, porque ela vai dizer que esse processo, ao mesmo tempo, é lento. Então, se por um lado a gente tem que fazer esse esforço para romper com esse passado, né, com esses elementos que estão ali se repetindo com um padrão viciado, que a gente, aos poucos, vamos nos aprisionando, a gente tem que daí tomar consciência disso para romper. Ela diz que esse processo se faz lentamente, né? Então, ela falou lentamente, em razão da própria consciência, a gente vai descobrindo aos poucos tesouros que habitam o nosso íntimo. E aí eu me lembrei de um outro encontro que nós fazíamos sobre alguns temas da nossa benfeitora Joana de Ângeles, e falávamos sobre esse desafio da alma, realmente, de amadurecer e se desenvolver espiritualmente, né? E aí a gente trouxe a questão do joio e do trigo. O Tiago trouxe essa ideia de que, na parábola do joio e do trigo, Jesus fala que é difícil separar o joio do trigo, saber distinguir uma coisa da outra no primeiro momento, e que a gente tem que deixar crescer juntos por um tempo, né? Porque o joio é muito parecido com o trigo, e o joio representa essa ancestralidade, né, da experiencial nossa, que habita ainda essa nossa mais primitiva, frente ao trigo, que representa as dimensões sublimes da alma, esses potenciais a serem descobertos e realizados em nós. E às vezes a gente não tem como discernir mesmo, né? Essa consciência que está ainda na fase evolutiva, construindo, se apropriando de si mesma e conseguindo aos pouquinhos tomar consciência de maneira mais elaborada da realidade, vai ter que muitas vezes, né, ter uma atitude compreensiva nesse propósito também que eu digo da sinceridade conosco mesmo, né, para que com o tempo a gente aprenda a identificar, né, o que é o joio e o trigo, e poder aí na hora certa juntar, separar o joio do trigo, juntar para queimá-lo, né? E essa queima, para mim, representa, de uma certa maneira, esse símbolo da transformação, do processo da psique que vai realmente elaborando e construindo, então, um campo onde o trigo, representando esse fruto maduro, essa semente, né, que nutre, possa realmente habitar cada vez mais na nossa vida. E é interessante que a gente vê que no processo da formação da consciência, o conflito entre os opostos são necessários.
E aqui ela coloca saúde, doença, paz e conflito, alegria e tristezas podem ser elegidos, podem ser escolhidos, né, através do discernimento que guia as ações. Sem essa claridade, os estados negativos tornam-se habituais e, mesmo quando estabelecidos, podem alterar-se através do empenho empregado para vencê-los. Então, olha a importância do conflito entre a saúde e a doença, entre a paz e o próprio conflito, entre a alegria e a saúde. Então, ao estar entre estes pares de opostos, a consciência vai se ampliando. Então, é no caminhar que vai tendo a aquisição da consciência, a questão da própria evolução se dando a partir do meio desses opostos que se colocam, e eu posso escolher entre um e outro. E muito, muito bonito ver como que ela vai trabalhando esses aspectos psicológicos. É bonita essa imagem que o Gelson trouxe, né? Deixa os dois crescerem juntos, né? O joio e o trigo, né? Até a gente descobrir essa questão dos tesouros, desses tesouros preciosos. Eu acho interessante quando a gente olha para uma experiência, acho que todos passamos por isso, diante de coisas que nós julgávamos coisas ruins e que depois se manifestaram como experiências fundamentais para a nossa vida, né? Para uma tomada de consciência, para uma mudança de perspectiva da vida, né? Então, a gente pode tender a olhar, às vezes, o tesouro só como uma coisa que aparentemente é aquilo que a gente julga bem, né? Ou uma coisa boa, algo... E, às vezes, o tesouro escondido está justamente nas potências que eu tenho, que só vão ser despertadas se eu estiver naquela experiência que me obriga a despertar aquilo, vamos dizer assim, né? Então, a questão da forja, né? Aquela coisa de que eu vou forjando aquilo para sair aquela joia ou aquela ferramenta ou aquilo, né? Então, essa imagem do tesouro aqui, eu acho muito, muito linda mesmo, porque a gente nem tem ideia dos tesouros que jazem dentro de nós, né? E que vão ser descobertos ao longo de cada encarnação. Eu acho que daí dá para juntar isso, né, Marluce, com o que a Dana colocou, que tu falou da forja, né? E realmente o Jung vai dizer que sem conflito não há consciência. Então a consciência ela se faz realmente nesse embate, né, dos elementos opostos como uma forma de despertar, né? Se eu não, como é que eu vou ter a noção do sim se eu não tenho o não para poder dimensionar o que significa o sim? Então, esse processo do despertar do tesouro se faz nesse movimento que a consciência vai discernindo entre os opostos e vai, aos pouquinhos, né, sendo atravessado pelas experiências da vida, como tu colocaste, e, pouco a pouco, vai emergindo, então, aspectos do nosso que a gente não conhece, né? Enquanto paciência, enquanto resiliência, enquanto sensibilidade afetiva, enquanto esse empenho, e aí a gente vai nesse embate de elementos, de forças que a vida vai nos colocando, construindo, né, esse chão psíquico, esse chão psicológico onde eu me assento, porque, na verdade, eu sou a própria matéria-prima e o agente, o artista dessa matéria-prima. Então, eu sou, né, o trabalho é comigo mesmo, em cima de mim. Então, eu tenho que criar elementos e, ao mesmo tempo, me voltar para mim mesmo. E aí, nesse diálogo e nesses processos todos que eu vou me habilitando e forjando e descobrindo esses tesouros que estão escondidos profundamente na minha alma, né? Me reconhecendo como um ser divino, filho de Deus, né? Filho desse amor, para viver, né, esse amor na minha vida. E aqui ela chama, né? Não te entregues à desesperança, ao abandono, porque nós, como uma criança da alma ainda, a gente se sente abandonado, a gente se sente esquecido, né? A gente esperneia e chora. E aqui ela vai dizer,
não és uma pedra solta no leito do rio do destino. Então, não há um destino solto, eu não estou fadado a algumas questões que eu sempre acreditei, rolando incessantemente para um lado e para o outro. Não, nós temos uma meta, nós temos um objetivo, nós temos uma finalidade, nós viemos para a Terra com uma tarefa, e essa tarefa é a plenitude, né? Somos fadados a essa perfeição, né? Então, isso é muito bonito. Então, essa meta nos aguarda, essa meta nos espera. Então, a consciência do próprio processo de evolução, ela é algo muito importante que vai facultar com que eu atinja esse objetivo de forma mais consciente, de forma mais clara e mais rápida. Não, eu só me lembrei de uma frase, pensando nessa meta que a Adri trouxe aqui, uma frase do Tagore. Ele disse assim, né, que a nossa alma está aqui para expressar o eterno que existe em nós e que a gente não deveria sacrificar a nossa alma. Então, essa meta, né, que estava trazendo é essa perspectiva de um sentido profundo, existencial, né? Então, nesse sentido, nós não estamos rolando aí a revelia dos acontecimentos do nosso dia a dia, né? E por isso ela coloca da necessidade da reflexão, né, para poder fazer esse caminho que possibilita a realização de nós mesmos. Porque se eu ponho no mundo, né, fora de mim, que eu consigo, a responsabilidade está nesse destino fora de mim, ou me acomodo, me deixando, né, deixando levar simplesmente pelo meio da vida, sem me apropriar de mim mesmo, eu fico realmente sem direção. Então, esse caminho, né, que eu tenho que realmente acordar para mim mesmo, né, poder buscar esse trabalho de olhar, reconhecer, se perceber, avaliar, compreender, e aí nesse processo então, de reflexões, de compreensão, eu vou, de uma certa maneira, aproveitando as possibilidades, né? Tanto internas como do próprio movimento que a vida impõe. Então, de uma certa maneira, a evolução exige essa consciência mesmo, né? Essa consciência de me apropriar e entrar para dentro de mim mesmo, né? Parar um pouquinho e dizer, espera aí, deixa eu olhar para o que está acontecendo, deixa eu reconhecer o que está se movimentando aqui em mim, ou que coisas estão me afetando, ou que implicações tem isso em minha vida, e assim por diante, né? Então, e aí, nesse sentido, também acho que entra essa consciência que a gente é amado, e como foi colocado anteriormente, a nossa fatalidade é a perfeição, é a plenitude. E aí realmente não tem sentido se entregar ao abandono. Ninguém está abandonado, ninguém tá órfão, e se há sensação de abandono ou de desamparo, é porque tem alguma coisa errada na nossa percepção, né? Falta alguma coisa, ou nós nos abandonamos, ou nós nos recusamos a fazer esse caminho. E aí realmente a gente acaba criando um cenário, uma imagem ilusória, que não condiz com a realidade, de um mundo negativo, porque a gente perdeu realmente esse eixo que nos conecta com a bondade e com a misericórdia divina. O abandono pode vir por esse afastamento, né, Gelson, da nossa instância sagrada, divina, né, porque nós estamos... Porque depois ela diz ali, né, afirma-te no bem, a fim de que o seu germe em ti fecunde e cresça. Serás o que penses e planejes, pois que da mente e do sentimento procedem os valores que são cultivados. Então, a mente e o sentimento, né? Então, o nosso coração sabe, né, gente? Nosso coração também tem um conhecimento. Muitas vezes nós nos afastamos, então, de Deus, de Jesus, dos benfeitores, né?
E eu fiquei pensando, né? Aí sim a gente pode ter um sentimento de abandono, né? Porque qual é a frequência que o meu coração está ali emitindo? Onde é que eu estou me conectando, né? E aí entra outra, né, dessa questão que entra o pensamento e o sentimento, que são outras duas, né, dessas forças da alma, que a partir do momento que você reflete, que você medita, você vai entrando em contato com essas questões, né? Com certeza, realmente, né? E aí ela toda hora, eu gosto da Joana porque ela tem dois movimentos que é muito comum e próprio dela como característica, que é realmente trazer projetos práticos, objetivos, né? E lembrar da nossa condição, que é essa condição de harmonia, né? Ela diz assim: a tua constituição é harmônica, teu estado natural é a saúde, né? Ou seja, lembra quem você é, não te perca de ti, não deixa de reconhecer aquilo que te move e que te sustenta e o lugar que tu veio, que é Deus, né? E aí poder realmente saber que essas dores, esses empecilhos, essas condições que muitas vezes se apresentam, nada mais são de que elementos transitórios do nosso esquecimento, da nossa condição de estar distante de nós mesmos. E aí ela usa ali, né? Mantém os interruptores da vigilância ligados, né? A fim de que impeçam as altas voltagens que produzem, né? Então, essa questão da consciência mesmo, de novo, né? Porque eu só posso estar vigilante se eu estou consciente, né? E aí eu posso, então, impedir que venha uma sobrecarga, né? Ou que coisas externas causem uma sobrecarga que me desestruture, né? Ela vai usando essa analogia do gerador de energia, da luz, da sobrecarga. Eu achei linda essas imagens que ela trouxe aqui. E que eu gostaria de ficar um pouquinho nessa questão, porque está lá no Evangelho, orai e vigiai. Mas não sei se as pessoas compreendem exatamente o que é vigiar, né? Vocês teriam alguma ideia de o que você entende por essa vigilância ligada, né? De manter, né, essa vigilância acesa, ligada? Eu gosto dessa expressão, né? Porque a impressão que nos dá é que você vai ter que vigiar o outro, né? Que você vai vigiar a vida da alheia, que você vai vigiar essas questões. E na realidade, eu coloco para mim essa passagem do Evangelho como até vigiar isso, um pensamento, uma sensação, uma emoção, porque quando ela fala dessa sobrecarga energética aí, né? Ela está falando do ódio, do rancor, né? Do quanto eu estou vibrando negativamente nisso tudo. Então, para mim, esse vigiar é vigiar o que eu estou sentindo, em que frequência eu tenho vibrado, né? O que eu estou emitindo para o outro. E então, a necessidade de vigiar no sentido de que eu tenha consciência de mim, da minha frequência, da minha forma de existir no mundo, e orar no sentido mesmo da prece, da oração, de estar conectado com a energia que é Deus, né? Nós temos um centro organizador dentro, que é o Self, mas ele tem a imagem desse Deus em mim. Então, a oração, a prece vai facultar que a gente se conecte com isso. Eu agora tu perguntou, eu fiquei pensando, né, nessa imagem do vigiar, do vigia, né? Quando a gente tem uma vigilância, o que faz a vigilância? Ela bota atenção, ela bota foco em alguma coisa, né? Então, o vigiar, assim, para mim, está relacionado a eu estar atento, sabe? A estar atento àquilo que eu tô acolhendo, né? Seja no meu pensamento, seja no meu coração, é aquilo que eu estou deixando entrar, que eu abro a porta de uma maneira descuidada, e às vezes a gente abre a porta de uma maneira descuidada, né? Porque não está atento naquilo, né? Então, eu acho que o vigiar para mim tem a ver com isso, assim, com estar atento na existência, né? E o orar, com se eu estou atento ao que vai entrar, eu vou deixar entrar só
aquilo que vai me fazer bem nesse sentido, né? Das energias positivas, daquilo que meu coração está vibrando. Então, a imagem que me vem é essa, assim, Gelson. Me parece que, de uma certa maneira, isso está ligado com a ideia de cuidar, né? Porque quando a gente está vigiando o paciente no hospital, né? Tu tá ali, o paciente está lá descansando, está doente, está acamado, está com dificuldade de recurso, e tu fica vigilante ali do lado dele, vigiando o seu estado, para poder socorrer, para poder ter uma prontidão na hora que ele necessita, né? Então, para mim, vigiar é um tipo de cuidado, estar junto, né? Esse estar atento, para mim, é um estar junto, e um estar junto cuidadosamente, porque dentro de nós tem partes doentes, tem partes que estão dormindo, tem partes que estão necessitando do meu olhar cuidadoso e atento, porque eles depende de mim, porque não tem condições dele agir. Ele não sabe como agir, ele não tá em condições de fazer a parte dele. Então, eu tenho que redobrar um pouquinho o meu cuidado, minha atenção, para justamente tá no momento certo, presente ali para agir de maneira adequada. Então, eu acho que é interessante que essa vigilância não é uma rigidez de controle, né? O que eu dizer que vigiar pode controlar e cobrança, e na verdade não, é um tipo de compreensão ativa em relação a mim mesmo e à vida. E aqui ela traz a questão do amor, né? Que o amor é o teu caminho, porque procede de Deus que te criou. E eu gosto muito de uma frase do Jung, que fala assim: eu trouxe ela, ele diz: não posso provar a você que Deus existe, mas meu trabalho provou empiricamente que o padrão de Deus existe em cada homem e que este padrão é maior energia transformadora que a vida é capaz de dispor ao indivíduo. Então, esse padrão de Deus em mim me transforma. Olha que lindo. Esse padrão, que é a imagem dele, que é essa forma de energia interna, ele vai promover esse progresso. E antes ela usa essa imagem da luz, né, André? Que eu também, eu achei essa frase aqui belíssima, né? Em tua origem, és luz avançando para a grande luz. Só há sombras, porque ainda não te dispuseste a movimentar os poderosos geradores de energia adormecida no teu interior, que é isso que tu estava falando, André. Faze claridade, iniciando com a chispa da boa vontade e deixando-a crescer até alcançar toda a potência de que dispõe. A chispa da vontade, da boa vontade, né? Da boa vontade aqui, né, gente? Então, a gente vê realmente que amor é luz e luz é amor, né? De uma certa maneira, se o amor é o caminho, e a gente está falando de evolução e consciência, o amor sintetiza, de uma certa maneira, esses dois elementos, né? Porque o amor é uma forma de consciência, é uma forma de compreensão, de vivência, naquilo que ela falava antes, que o bem é a compreensão e da lei divina, né? É agir conforme a lei divina. Então, quando tu ama, tu está em sintonia, né, com a lei divina e distribuindo na tua compreensão as benesses, né, e te engrandecendo automaticamente. E aí entra a questão da boa vontade, que a Manu citou aqui, essa chispa da boa vontade, que a boa vontade é essa disposição também amorosa, né? Eu tenho boa vontade, eu tenho uma disposição amorosa para o outro, eu tenho realmente uma abertura para o melhor, eu tô realmente disposto a me entregar e fazer algo de interessante, ou aquilo que é necessário para o meu bem ou para o bem do outro. Então, para mim, essas coisas estão todas interligadas de uma certa maneira. Com boa vontade, tudo podes, se quiseres, né? Que ela diz ali, né? Tudo lograrás se te dispuseres. Como ela realmente
ter uma postura muito positiva, né? Olha, gente, vamos parar de se queixar, vamos parar de achar que não pode, vamos parar de ficar repetindo coisas do coletivo e não serem dono de vocês mesmos. Então, vamos assumir o poder que cada um tem. Vamos assumir a grandiosidade da realidade que cada um traz enquanto espírito imortal e fazer valer esse poder que é do próprio espírito. Então, por isso que ela afirma, né? Tudo pode. Então, eu posso, né? Eu realmente tenho uma força, porque me reconhecer nesse lugar de co-criador, que a todo momento eu estou criando para o bem e para o mal, então eu tô gerando algo. E se eu estou gerando algo é porque eu tenho força para gerar esse algo. E, então, se é para me gerar, vamos gerar em favor da vida, né? Então, se tu quer, tu pode. E tudo pode lograr, então, se tu poder realmente se dispuser a isso. Ou seja, vamos ser mais inteligentes, vamos ser mais sábios, vamos aproveitar melhor os recursos da vida. Então, a Joana, ela puxa realmente, né, para essa lucidez da alma. E por isso que eu acho que ela diz, né, verticaliza as tuas aspirações, né, não esquece, né, da tua conexão divina, não esquece que tu é filho de Deus, então, né. E aí ela vai trazendo a pergunta, né, que Kardec faz aos espíritos, né, se depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição, e a resposta que a espiritualidade nos traz é certamente. Eles as alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante, ou seja, do que uma criança teimosa, né? E quantas vezes nós ficamos teimando e ficamos esperneando, presos a questões por uma questão de poder, não briga porque quer ter razão, mas quer ter né? Não briga pela verdade, mas porque quer ter razão, né? Então é importante a gente pensar até que ponto eu desejo progresso, eu desejo essa verticalidade que a Joana nos propõe, né? Que seriam o próprio desejo nobre, o que eu quero, né? Então, esse capítulo realmente é um capítulo muito doce, né? Nós estamos vendo a Joana aqui nos colocando, mostrando caminhos, mostrando uma direção de uma forma muito bonita. Por isso precisa dar coragem, né? Que nós estávamos falando no início, porque é preciso ter coragem para a gente abrir mão mesmo de postura, é preciso ter coragem para a gente enfrentar os medos, porque muitas vezes, como tu diz, né, Adri, a gente quer ter razão, quer ser feliz ou quer ter razão, tem aquela piadinha, né? A gente quer ter razão o tempo todo, porque nós temos muito medo, né? Ainda somos muito inseguros, orgulhosos, então é preciso coragem mesmo para a gente se enfrentar, né? E achei muito bonito isso aqui, entender mesmo que tem um pai amoroso mesmo, né? Que eu acho que daí vem por essa verticalização dessas aspirações que ela falou ali em cima, né? Então, como diz o Jung na pergunta que ele faz, né? Tu tens um infinito como teu guia, né? Então, como, né? Se a gente está aqui, como disse, está agora, para expressar o eterno, né? Então a minha vinculação é divina. Né? Então, tem uma lógica nesse universo. Assim. Então, eu poderia confiar, em tese, eu poderia confiar, né? Sim, e realmente essa lógica faz todo sentido, né, Marúcia? Porque se eu reconheço que esse pai é amoroso e me cuida, eu quero ir ao encontro dele. E se eu quero ir ao encontro dele, eu tenho que aspirar o melhor, o mais alto. Então, eu tenho que buscar essa verticalidade. Então, de uma certa maneira, assim como a plantinha, ela busca a luz do sol, porque ela sabe que ela depende da luz para viver, e a luz é o símbolo de calor e vida para ela, né? Então ela quer o melhor para ela. Nós também, se dispusermos o melhor,
vamos fazer esse movimento, esse esforço para alcançar essa altura maior da nossa condição e chegar mais perto desse amor, dessa verdade, dessa divindade que sustenta todos nós. Tem uma frase bem interessante do Emmanuel, não é uma frase, é um parágrafo, que ele fala sobre a evolução. E ele diz assim: remontai ao caos telúrico do vosso globo nas épocas primárias. Cessadas as perturbações geológicas, estabelecido o repouso em algumas grandes extensões de matéria resfriada, eis que as forças cósmicas associadas aparecem o primeiro rudimento da vida organizada, o protoplasma. Eis que os séculos se escoam. Eis as amebas, os zoófitos, os seres monstruosos da profundidade submarinas. Recapitulemos os milênios passados e acharemos na nossa própria história a individualidade. Nosso ego constitui o nosso maior triunfo. E chegamos ao raciocínio e ao sentimento da humanidade. Através de vidas inumeráveis, teremos atingido o zênite da nossa evolução anímica. Não. Se não achamos acima, nos nossos semelhantes inferiores, os irracionais, acima de nós se encontram os seres superiores da espiritualidade, que se hierarquizam ao infinito e cuja perfeição nos compete alcançar. Então, nessa questão, Emmanuel fala desse caminho da evolução enquanto seres, mas que nós estamos ainda bem no meio dessa escala, né? E depende muito, mais um outro tanto do nosso esforço, da nossa dedicação, para que a gente possa acelerar esse processo com amor, né? Porque ela fala que é o amor que vai fazer com que essa evolução se dê. Com certeza, é isso que ela coloca, né, Adriana? Nós somos responsáveis pelo nosso destino. Então, vamos acreditar nesse amor e aproveitar, né, as oportunidades que a vida nos coloca, sabedores que somos filhos desse Pai amoroso que aguarda, né, esse despertar de consciência, essa docilidade, essa condição de alguém que quer realmente ser pego na mão mas também que tem que caminhar pelas suas próprias pernas. Então a gente tem essas duas coisas: tem nossas pernas que estão ali para serem movimentadas pelo nosso esforço, mas tem uma mão que nos segura também nos momentos difíceis, porque a gente não está sozinho nem desamparado nessa caminhada. Alguma coisa, Marluce? Não? Ok. Então, fica o convite de estarmos juntos no próximo encontro. Aqui hoje a gente falou em evolução, e no próximo encontro é consciência e hábitos, né? Que o hábito tem a ver com esses padrões realmente, né? Que vão se constituindo enquanto elementos internalizados, seja positivamente ou negativamente, que fruto dessa caminhada evolutiva, e o quanto eles são realmente fatores também importantes em relação a fazer consciência e dialogar com esses padrões de comportamento que fazem parte de todos nós. Então fica o convite da semana que vem, o estudo do capítulo 12, Consciência e Hábitos. Que Jesus nos abençoe, que possamos seguir em frente então nessa caminhada com alegria e disposição. Um grande abraço a todos.